Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco através da Rádio Liberdade FM, você que medita a palavra de Deus conosco através do nosso canal no YouTube, vocês aqui presentes nesta manhã na capela da Casa de Nazaré, hoje terça-feira, dia 30 de setembro, memória do tradutor da Sagrada Escritura, São Jerônimo, presbítero e doutor da Santa Igreja. E concluindo este mês de setembro, formados pela palavra de Deus, espero que também, além de formados, nós tenhamos sido transformados por essa palavra. Nós seguimos o nosso peregrinar de esperança, já nos encaminhando com Jesus, que hoje no Evangelho toma a firme decisão de ir para Jerusalém. A gente também está tomando a firme decisão de entrar no mês de outubro, esse mês de outubro que é marcado pelo trabalho e pela oração, mês do Santo Rosário, mês missionário, quando a palavra de Deus encontra acolhida na nossa vida, quando a devoção à Virgem Maria é bem vivida, a ação missionária é consequência natural. Toda pessoa amante da Virgem Maria, toda pessoa amante da palavra de Deus, tem o desejo de anunciar Jesus. Já diz o documento de Aparecida que encontrar-nos com Jesus é a primeira alegria. Tornar Jesus conhecido e encontrado pelos outros é a nossa maior satisfação. Que a gente tenha a intercessão de Maria através do Santo Rosário bem presente na nossa vida e que ela, mãe da palavra de Deus, nos faça sempre discípulos missionários dessa palavra viva que é Jesus e da palavra escrita que é a Sagrada Escritura. Nós celebramos hoje essa memória tão bonita deste santo de temperamento difícil, mas de um amor imenso pela palavra de Deus, que é São Jerônimo. E eu gostaria de hoje na homilia começar desmistificando uma mentira que por vezes vai entrando assim nos nossos ambientes, e é bom que nós católicos tenhamos muito amor e tenhamos assim grande alegria pela graça imerecida de pertencer à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Haja vista, Nosso Senhor não saiu por aí fundando igrejas. Gostem ou não gostem de ouvir a verdade, a história não mente, a Sagrada Escritura não mente,
Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, funda uma única igreja no singular, não disse igrejas, no singular, sobre a rocha de São Pedro, e isso está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Cristo Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é seu corpo. Jesus não é nenhum ser ET que tenha 30 cabeças e 200 corpos, é uma única cabeça, e toda única cabeça possui apenas um único corpo. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ao fundar a Santa Igreja, Ele nos encarrega uma das missões, a missão de preservar o que nós chamamos de o depósito da fé, ou seja, nós somos fiadores, a igreja é depositária e transmissora da riqueza da palavra de Deus, da riqueza da tradição, da riqueza do magistério. Uma das mentiras que foi entrando nos nossos ambientes é que nós devemos ser muito gratos, veja bem, nós devemos ser muito gratos que surgiu Martinho Lutero e, fundando o protestantismo, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e aí, graças à reforma protestante, o amor pela palavra de Deus cresceu no mundo. Olha, é triste ouvir isso saindo muitas vezes da boca de gente católica, e pior, da boca de padre, ligado, é claro, a gente sabe, àquela famosa desgraça que é a teologia da libertação. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você pode dizer aquilo que você quiser, mas pelo menos fale a verdade. Fale a verdade. Eu não estou mandando ninguém fazer guerra contra os protestantes, e eu vou chegar nesse ponto por causa do que diz Jesus hoje no Evangelho. Mas eu estou dizendo que você, católico, deve conhecer a história da sua igreja. Você, católico, deve ter amor à sua igreja e, sem ódio, mas também sem medo, defender a verdade. Diz Santa Teresa d'Ávila: a verdade padece, mas não perece, a verdade permanece. A igreja nunca trancou a Sagrada Escritura em canto nenhum, pelo contrário, a igreja foi quem disse que os 73 livros da Escritura são inspirados por Deus. Sem a chancela da igreja, isso eu estou falando do século III, século IV, sem a chancela da igreja, nada do que está aqui estaria na nossa mão até hoje. Foi a igreja que reconheceu, foi a autoridade de Cristo na igreja que disse que estes 73 livros são a revelação de Deus inspirada. O Espírito Santo é autor das Escrituras. Pois bem, a palavra de Deus nunca foi trancafiada pela igreja, pelo contrário, nós temos aí São Cirilo e São Metódio, que além de traduzirem a liturgia da missa, também estou falando isso do comecinho da igreja, para o esloveno, também traduziram a Sagrada Escritura. A igreja, preocupada com a falta de formação dos leigos, sobretudo dos pobres, decorou as grandes catedrais do mundo com vitrais e pinturas. Para quê? Para deixar as igrejas mais bonitas? Não! Você entra hoje numa catedral da Europa, você entra hoje, nem vamos longe, no Santuário de Aparecida, aqui no Brasil, e você tem a Sagrada Escritura em pedra. As pinturas das igrejas, os vitrais das igrejas, não eram e não são apenas um artefato de decoração, embora sejam belíssimos, embora sejam um patrimônio cultural maravilhoso, mas muito mais do que um patrimônio cultural, isso revela e desmente a mentira protestante, a mentira da teologia da libertação, de que a igreja só depois de Martinho Lutero, uns chegam até a dizer, só depois do Vaticano II. Pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, você vai em certas igrejas na Europa e mesmo no Brasil, e você tem a Bíblia desenhada, seja em parede, seja em vitral, do Gênesis
percorre a igreja inteira, chega no Apocalipse, para que as pessoas simples, as pessoas que não tinham instrução e que não sabiam ler, pudessem, através das imagens, conhecer e saborear a Sagrada Escritura. Peguemos aí os primeiros escritores cristãos, os santos padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Orígenes, São João Damasceno, Santo Efrem. Quantos santos, os santos padres, que nós herdamos deles tantas homilias para explicar ao povo simples a riqueza da palavra de Deus. Aproveitar aí e fazer propaganda para o fundador da ordem do Papa Leão XIV, Santo Agostinho. Você entra no site da editora Paulus e você vai encontrar lá algumas obras de Santo Agostinho. Existe uma que é preciosíssima, mais grossa do que a Bíblia, são 3 volumes. Ele escreveu uma homilia para explicar cada um dos 150 salmos. E como que eu posso dizer que a igreja trancafiou a Escritura? Repito, você pode dizer o que você quiser, até papagaio faz barulho. Ah, mas eu vou chiar. Amor, querida, querido, se chiar resolvesse alguma coisa, Sonrisal não morria afogado. Então você pode dizer sobre a história aquilo que você quiser, a mentira que você quiser, mas a verdade por si destrói a mentira. Então hoje, ao celebrarmos este grande santo e ao celebrarmos o nosso amor pela Sagrada Escritura e assumindo a missão de tornar a palavra de Deus ainda mais amada, ainda mais conhecida, ainda mais praticada, que a gente reconheça, nestes 2000 anos de igreja, a igreja não foi apenas depositária da Sagrada Escritura, mas a igreja é a grande transmissora da palavra de Deus, porque esse é o mandamento que nosso Senhor nos deu: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, a missão de esparramar a beleza, ou como diria o Santo Padre, o Papa Francisco, esparramar para o mundo a alegria do evangelho. Por isso, sejamos muito amigos da palavra de Deus. Sempre que houver formação, curso bíblico, faça. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável. E não apenas estudar a palavra, mas rezar também a palavra de Deus. Santo Agostinho dizia: quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós meditamos a Escritura, nós permitimos que Deus fale conosco. A Virgem Maria, ela resolveu esse grande problema para nós, sabendo que nós seríamos e somos filhos preguiçosos. Ela põe no nosso bolso o resumo do Novo Testamento inteiro, que é o Rosário. Se você passa pelos 20 mistérios do Santo Rosário, você vai desde o Evangelho da Anunciação até o Apocalipse de São João, com Maria coroada no céu. Ou seja, Maria nos convida, quando ela pede e manda rezai o terço todos os dias, no fundo ela está dizendo: meditem a palavra do meu filho comigo. São João Paulo II, escrevendo um documento sobre o Rosário, ele disse que rezar o Santo Rosário é contemplar Jesus com os olhos, o coração e a memória de Maria. Quem melhor para contemplar o filho do que a mãe? Então sejamos discípulos missionários de Jesus, com amor à Escritura e o Santo Rosário no nosso bolso e nas nossas mãos. Dito isso, o final do Evangelho é curioso. Jesus vai para Jerusalém, dá a impressão de que vai para Jerusalém, e os samaritanos, que com os judeus não eram muito afeitos uns com os outros, os samaritanos recusam Jesus. E aí surge estes 2 apóstolos que vocês viram pelo Evangelho de hoje. Eles tinham pavio bem curto, Santiago e São João.
tanto que receberam o apelido de Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Esses dois apóstolos tinham muito amor a Jesus, mas eles tinham uma coisa que certos católicos têm ainda hoje, e nós precisamos extinguir isso do nosso meio. Eles tinham um zelo amargo por Jesus. Jesus, nosso Senhor, caminhando com eles, ensinando para eles, pregando a palavra, Jesus mostrando o seu amor, a sua compaixão, a sua paciência, foi depositando no coração dos seus apóstolos, como faz até hoje conosco, toda vez que nós ouvimos a sua palavra, ele vai depositando nos apóstolos e em nós os sentimentos do seu coração. E olha que coisa terrível sai da boca de um discípulo, de um apóstolo de Cristo, algo que mesmo Jesus jamais pensava em dizer. Alguém recusou, diz Jesus, sacode a poeira da sandália e segue teu caminho. Esses dois apóstolos, movidos pelo zelo, porém amargo, olham para Jesus e diz: se o Senhor quiser, a gente dá um jeito. O Senhor deu autoridade para a gente mesmo. O Senhor quer que nós manda descer fogo do céu e acaba com esse povo? Curioso que Jesus não repreende os samaritanos que o recusaram. Jesus repreende os apóstolos por aquilo que disseram e sentiram. A tradução que a liturgia optou, infelizmente, não traz a frase de Jesus, a reprimenda, mas é belíssima. Algumas traduções trazem como nota de rodapé a reprimenda de Jesus para os apóstolos, e é belíssima, belíssima, belíssima. Jesus diz assim para eles: não sabeis de que espírito sois? Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvá-los. Olha que coisa linda sai dos lábios do Salvador. E Jesus vai e segue o seu caminho e vai para outro povoado. Se nós comparamos esse evangelho com o evangelho de São João, capítulo 4, esses mesmos samaritanos que não estavam prontos, não estavam maduros para acolher Jesus hoje, depois que a samaritana se encontra com Jesus, a Samaria inteira vem e fala para Jesus: fica com a gente mais uns dias. E Jesus, quando vê os samaritanos vindo ao encontro dele, olha para aqueles 12 apóstolos, inclusive para os 2 isqueirinhos, Tiago e João, e fala assim: vejam, se assemelham a um campo de trigo dourado, porque já era tarde, o sol ia batendo. Isso nos ensina muito. Naquele momento, primeiro, não tinham maturidade para acolher Jesus e o recusam. A paciência amorosa de Deus espera, e quando Jesus é acolhido por eles, Jesus mesmo dirá: naquele dia era um trigo verde, hoje eles já são trigo maduros. No pomar de Deus, cada fruta, cada planta cresce e madura no seu próprio tempo. Muitas vezes esse zelo amargo que tomou conta dos apóstolos também toma conta de nós. E por coisas boas, quando queremos defender a igreja, defender a Eucaristia, defender a Virgem Maria, mas não é esse o caminho. Por isso eu sempre digo, para defender a fé, para anunciar Jesus, é preciso fazê-lo sem ódio e sem medo. Já diria São Francisco de Sales: uma gota de mel atrai mais abelhas que um barril de fel. E muitas vezes, se nós formos anunciar o Cristo e defender a igreja com verdade, com retidão, com bom desejo, mas também com humildade e com doçura, talvez a colheita seja melhor. Nem todo mundo abraça uma doutrina errada porque deseja. Talvez faltou na vida daquela pessoa um cristão instruído e com caridade, que indicasse o caminho. E hoje a palavra de Deus pede que vocês e eu
por amor à palavra, por amor à igreja, por amor a Cristo, não tenhamos medo de conduzir as pessoas para a verdade da fé, defender a nossa igreja com amor, com coragem, sem ódio, mas também sem medo e sem zelo amargo. Amemos a Escritura. São Jerônimo diz: ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo. Sejamos amigos dessa palavra e, através de uma vida mansa e humilde, amparados pela intercessão da Virgem Maria, nos empenhemos em fazer com que os outros também se convertam em amigos dessa palavra, até que um dia, pela misericórdia de Deus, haja um só rebanho e um só pastor. Que aqueles que vivem afastados da Igreja de Cristo, pela misericórdia de Deus, ou encontrem o caminho, ou então retornem ao bom caminho. Padre, se eles não voltarem para o bom caminho da fé, vocês e eu continuaremos com mansidão e paciência, com caridade e com verdade, anunciando a beleza da fé, com muito zelo, mas sem amargura. Que a Virgem Maria, ela que é a mãe da paciência, mas é também a mãe da igreja, que ela nos ajude a ter paciência com aqueles que se fecham ao convite de Cristo e, na paciência de cada dia, anunciarmos sempre, oportuna e inoportunamente, a palavra de Deus com a fé da igreja, fundada por Cristo e enviada por Cristo como missionária para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.